Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Qual é o sentido de a gente improvisar jogadores em posições que não são as deles, onde eles não rendem? Qual é o sentido de a gente fazer isso hoje, em 2025, quando a gente tem um ótimo elenco, possivelmente o melhor elenco do país hoje é o nosso? É isso que eu te pergunto. Qual que é o sentido de fazer uma coisa como essa? Não tem sentido, não é verdade? Qual é o sentido de você improvisar jogadores onde eles não performam bem? Não seria melhor cada jogador atuar na sua posição? Onde ele atua melhor? Onde o futebol dele aparece mais? Não é verdade? Qual é o sentido de a gente ficar improvisando jogadores? Então, assim, ainda comentando um pouco dessa última derrota para o Flamengo, isso não tem sentido. Não tem sentido. Ainda em 2025, o Abel e a comissão técnica dele, eles fazerem esse tipo de coisa. Isso não tem sentido. Então, assim, o Palmeiras hoje, ele não tem mais aquele problema que a gente teve em 22, 23, 24, que era um elenco curto e um elenco com poucas opções. Isso não acontece mais. Hoje, aquela desculpa que o Abel sempre dava na coletiva, de que ele precisava improvisar jogadores em posições, que ele precisava fazer isso e aquilo, isso não se justifica mais. Isso é uma coisa que hoje em dia não tem mais nenhuma desculpa para isso. Então, quando em 2023, por exemplo, ele perdeu o Dudu, porque o Dudu se lesiona, ele começa a improvisar o Mike, né? A gente, na época, não falou muita coisa. A gente até acabou aceitando. Realmente, o elenco do Palmeiras era curto. Não tinha muitas opções. Apesar de que, ao meu ver, ele poderia ter feito coisa melhor. Era só ele ter colocado o Kevin ali, outro jogador. Ele poderia ter feito coisa melhor. Até o próprio Endrick jogando pela ponta ficava melhor do que você colocar o Mike ali. Então, assim, naquela época, no passado, quando o elenco estava curto, essas desculpas que o Abel dava na coletiva, essas justificativas, a gente comprava até na época, porque a gente entendia realmente que a diretoria não estava ajudando ele, que faltava jogador, que o elenco não tinha tantas opções. Mas hoje, cara, hoje, você entrar para um jogo contra o Flamengo dentro de casa, um jogo decisivo, com um confronto direto pelo Campeonato Brasileiro, e você entrar para esse jogo fazendo improvisação, improvisando lateral para cumprir função ofensiva ali na frente. Você tinha o Veiga no banco, você tinha o Maurício, você tinha o Paulinho, você tinha o Luigi, você tinha o Alan. Olha quantos jogadores ali eles poderiam exercer aquela função. Você precisa colocar o Mike, cara. Gente, o Mike hoje, nem na função dele, que é jogar como lateral de origem, ele tá rendendo mais. O Mike hoje talvez ele seja a terceira opção na lateral direita. Ou seja, um cara que nem na posição dele ele joga bem mais, qual foi a última vez que o Mike jogou bem? Desde o ano passado, pô. O Mike tava sempre sofrendo lesão, o Mike já não tá entregando nada faz muito tempo. Então, você pegar esse cara e você colocar ele, ao invés de você escolher jogadores ali com funções de meio-campistas, jogadores que podem criar, que podem partir para cima, que podem criar uma oportunidade, que podem criar uma jogada, jogadores que são mais agudos, ou que podem atuar como meias, partindo para dentro, ou na ponta, para um jogo mais individual, para um jogo mais de partir para cima, e você abrir mão desses jogadores que você tem ali, todos jogadores de qualidade, Maurício, Paulinho, Luigi, toda vez o Luigi entra bem, Luigi entra bem todo jogo, Maurício, todo jogo que ele entra bem, faz gol, o Alan vem jogando bem, e você voltar com o Mike, você colocar o Mike ali, você entrar com uma dobra de lateral contra o Flamengo dentro do Allianz, num jogo que você tinha que vencer, que você poderia abrir 7 pontos na frente. Gente, isso não é questão de ser amendoim, não é questão de ser corneteiro.
Aí, porque sempre tem aquela parte da torcida, vai torcer para outro time. É amendoim, corneteiro. Agora é terra arrasada. O torcida chata, palmeirense mal acostumado, porque só porque perdeu um jogo. Não é terra arrasada. Ninguém tá falando aqui que seja terra arrasada. A questão é que, gente, de novo isso. Outro jogo decisivo, outro jogo importante que o Abel, a comissão técnica dele vai lá, entra pra esse jogo e faz uma coisa dessa. Gente, a gente não ganha do Flamengo. Faz tempo. A gente não ganha o jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro desde 2017. A última vitória do Palmeiras contra o Flamengo, um jogo que realmente valeu ali ganhar o jogo, foi aquela Supercopa do Brasil em 2023. A gente não ganha do Flamengo há 2 anos. A gente não vence um jogo do Flamengo. É claro que eu não vou ficar considerando aquele jogo lá da Copa do Brasil, né? Porque aquele jogo lá a gente foi eliminado, pô. Então nem vou nem considerar. A gente não ganha um jogo do Flamengo, um jogo que ganhou e serviu pra alguma coisa ganhar, desde 2023. Aquela Supercopa ali, que foi 4-3. Então assim, como que a gente vai achar normal esse tipo de coisa? Não dá pra ficar achando normal, não dá pra ficar normalizando. Hoje o Palmeiras tem elenco, você tem um monte de opção. Um monte de opção. E você ainda ficar fazendo isso em pleno 2025, a comissão técnica ficar fazendo isso, o Abel Ferreira, ele, na realidade, né? Ele é o técnico principal, né? O head coach, digamos assim. Ele fazer isso em pleno 2025, gente, não tem cabimento. Não tem desculpa, cara. Não tem. Com tantas opções que você tinha ali no banco, você entrar com o Mike improvisado, não dá. Não dá. Isso realmente é inadmissível. Como eu disse, um jogador que nem na posição dele de origem ele tá indo bem mais. Quanto mais você ficar improvisando ele pra fazer função ofensiva ali na frente, jogando como um meia, partindo pra dentro, ou jogando como um ponta, isso não tem justificativa. Não tem justificativa nenhuma. Entendeu? Então, a gente olha pra uma situação dessa, desanima, cara, desanima. Porque eu começo a perder cada vez mais a confiança no nosso técnico. Cada vez mais eu começo a perder a confiança no Abel, no nosso treinador. Cada vez mais. E como eu falei, não é questão de amendoim, não tô falando, não é terra arrasada, ninguém tá falando que é terra arrasada, o Palmeiras é líder, mas onde tá o problema? Eu perco a confiança. O torcedor do Palmeiras, muitas vezes, ele perde a confiança nesse cara. Por quê? Porque isso mostra pra gente o seguinte, o time tava bem, o time tava encaixado, não tava tendo dobra de lateral, nada disso, o Palmeiras tava ganhando, tava indo bem. Não que eu ache que o Palmeiras estava fazendo grandes jogos, sensacionais, mas estava jogando ali para conseguir ganhar, estava funcionando. Aí você, no jogo ali que você tinha que realmente se impor, derrotar o Flamengo, o grande adversário do Palmeiras hoje no futebol brasileiro, aí você faz isso, por que eu perco a confiança? Porque, cara, isso mostra pra mim o seguinte, quando chegar um jogo decisivo, se cruzar com o Flamengo na Copa do Brasil, se cruzar com o Flamengo na Libertadores, se cruzar, sei lá, contra o São Paulo, eu não sei. Se entrar um jogo decisivo ali contra um adversário mais duro, seja um clássico, como eu citei o São Paulo, ou seja o Flamengo, que também é um clássico, mas um clássico interestadual, se você pegar um adversário assim, ele vai voltar e vai fazer isso de novo. Se vier um jogo difícil, um jogo duro, ele vai fazer isso de novo. Do nada, de repente, da cabeça dele, ele vai voltar com essa escalação. Ele vai voltar a fazer esse negócio que afundou a gente em 23, em 24, ele vai voltar com isso. Aí eu penso assim, como você confia num treinador desse? Como que você fica tranquilo? A qualquer momento, ele inventa alguma coisa, ele vai mudar a escalação, ele vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver, ali da cabeça dele, ele vai tirar da cabeça dele alguma coisa e vai afundar o Palmeiras, e o Palmeiras vai perder o jogo, cara. Era só ter continuado a fazer o que o Palmeiras vinha fazendo nos últimos jogos. Não, ele vai lá e entra de novo, eles vão lá e entram de novo com uma escalação, essa escalação suicida, né? Uma escalação suicida. Então assim, de verdade, eu fico preocupado, cara. Eu fico preocupado porque eu olho pra isso e eu penso, a qualquer momento ele vai surpreender a gente.
Não dá pra você ficar tranquilo. A qualquer momento, Abel Ferreira e a sua comissão técnica vão surpreender a gente. E só pra encerrar, eu não tô falando aqui que tem que ser fora Abel e tal. Não tô falando nada disso, entendeu? Não tô falando que tem que demitir ele agora e tal. Eu acho que ele deve cumprir o contrato dele, se ele vai continuar ou não, é outra história. Mas é complicado, cara. É complicado a gente ver que em pleno 2025 o nosso treinador ainda insiste nessas convicções que não deram certo nunca nos últimos anos para o Palmeiras e a gente perdeu um jogo importante no Campeonato Brasileiro. Repito, não normalize isso. Nós temos elenco. A gente não precisa improvisar jogador nenhum. Isso é inadmissível em 2025 com o elenco que ele tem na mão. Para de ficar você aí pagando pau pro Abel. Ele tá errando, ele tá pisando na bola fazendo isso. E não é de hoje. Enfim, se inscreve no canal, se inscreve aqui no canal MJ Alviverde para eu continuar produzindo conteúdo do Palmeiras. Muito importante a sua inscrição. E ativa o sininho, deixa o seu like e avante palestra.